Lucas 11, 21. Todos abriram, irmãos? Amém? Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está todo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Podemos assentar. Nós estamos falando, e falamos sobre os valentes de Moisés, falamos sobre o valente de Davi, e agora nós estamos em Tiago. Semana passada falamos sobre Pedro, e hoje nós falamos sobre Tiago. Jesus, ele tinha os seus 12 apóstolos, né? Os seus mensageiros, ele tinha os seus 70 discípulos, e ele tinha 3 homens que eram muito próximos deles. Esses homens eram Pedro, Tiago e João. Esses homens, eles eram particularmente os amigos mais chegados do Senhor Jesus. Às vezes você não consegue entender por que algumas pessoas, às vezes, são mais dadas, inclinadas a algumas do que as outras. Até no discipulado, Jesus não desfazia nem desprezava nenhum dos seus, mas Pedro, Tiago e João eram os mais próximos. Tudo o que Jesus fazia de mais sério, de mais assim, discipulador, de ensinamento, ele levava os 3. Por exemplo, quando ele fez a cura da filha de Jairo, quem é que ele levou? Pedro, Tiago e João. No Getsemane, ele deixou-os lá. E quem é que ficou mais perto dele? A um tiro de pedra. Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, quem é que ele levou? Pedro, Tiago e João. Eram os 3 que eram os mais próximos do Senhor Jesus. Aí você pergunta, por que Jesus escolheu esses 3 para estarem mais próximos dele? Aí você olha e analisa que foram os 3 que mais fizeram história. Você percebe isso? O que quando você fala em outro apóstolo e outro discípulo? Você lembra o nome deles? Você lembra algo que eles fizeram, assim de... Fora Paulo, né, que foi um aborto, alguém que nasceu... Aborto não, alguém que nasceu depois do tempo, ele diz, né? Mas de quem que você lembra quando se fala em proezas? Pedro, Tiago e João. Por que será que Jesus chamou os mais para perto de si? Ontem eu fiz uma pergunta, no estudo de ontem. Você sabe qual é a sua distância entre você e Deus? Como que nós poderíamos medir a nossa distância entre nós e Deus? Qual é a sua distância entre você e Deus? Qual é o nível de comunhão entre você e Deus? Você já parou para pensar nisso? Como é importante a sua comunhão com Deus? O quanto esses 3 homens aprenderam na sua intimidade, na sua proximidade com o Senhor Jesus. O quanto que lhes foi passado, o quanto que lhes foi dado, o quanto que lhes foi entregue para que eles pudessem. Pedro, para ser um grande apóstolo da igreja. Tiago, para ter sido o primeiro mártir. Você percebe que essa proximidade capacitou-os, deu a eles capacidade para eles passarem por tudo o que passaram. João, na ilha de Patmos, que nos trouxe o Apocalipse. Então você percebe que não foi em vão. Jesus, quando os trouxe para perto de si, já tinha escrito uma história diferenciada para cada um deles. E sabia que eles iriam precisar de algo a mais, de uma dose a mais. Quando Jesus te traz um pouco mais para perto dele, não é em vão.
Quando ele te aproxima dele, por meio de uma provação, por meio de uma situação difícil, por meio de uma dificuldade, é porque ele sabe do que você vai precisar no seu amanhã. E essa proximidade tem que ser provocada de alguma maneira. A palavra do Senhor diz que nem buscar a Deus o homem faz por si só. A busca por Deus, a comunhão com Deus, essa proximidade é provocada e previamente estabelecida. Deus sabe quando você vai precisar dele um pouco mais. Deus sabe quando é que você vai precisar um pouco mais de força do que o normal, um pouco mais de ânimo do que o normal. Esses 3 iriam precisar muito serem fortes mais do que os outros, terem ânimo mais do que os outros, serem mais fiéis mais do que os outros, porque o que eles iriam passar era diferente de tudo que os outros discípulos passariam. Então, quando Jesus provoca uma aproximação de você para ele, é porque ele sabe pelo que você vai passar. Aceite essa aproximação, aceite essa porta aberta, aceite essa indução, muitas vezes proposital, por meio de uma situação que você não sabe o que vai ser e você corre para se assegurar em Jesus, por meio de uma situação difícil, uma situação de insegurança, uma situação onde tudo parece que fica de cabeça para baixo dentro de você, e você socorre aonde? Em Deus. Você busca em quem? É nele. E você olha para ele e diz: Senhor, me ajuda, eu não sei o que eu vou fazer, em mim não há capacidade, em mim não há condições, e eu preciso do Senhor. E com Tiago foi assim. Tiago foi um homem muito forte, mas ele não tinha nem ideia da força que ele iria conseguir ter. Eu quero que você vá comigo no chamado dele em Marcos capítulo 1. Um dia comum, como o seu dia, que você foi encontrado pelo Senhor Jesus. Foi um dia especial, não foi? Em Marcos capítulo 1, versículo 19, Tiago estava lavando as redes num dia de trabalho. E depois de lavar as redes, ele estava consertando-as. E a Bíblia diz assim, que depois dele chamar Pedro e André, ele chega perto de Tiago e de João. Tiago e João trabalhavam com seu pai. E naquele momento que ele ouve a voz do Senhor Jesus, isso me impressiona, porque naquele momento eles poderiam ter tido um dó, uma piedade do pai. Eles poderiam olhar para o pai e dizer assim: meu pai já é de idade, meu pai já está cansado, meu pai precisa de nós, então nós não vamos te seguir, porque é uma questão de misericórdia. Mas a Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo de número 19: e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, e eles, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os jornaleiros, os diaristas, foram após ele. Não existe cristianismo sem essa palavra. Qual delas que foi dito aqui? Qual? Deixar. Não existe cristianismo sem deixar. Quando nós somos chamados por Jesus Cristo, é necessário que deixemos alguma coisa para trás. É necessário que nós ignoremos alguns sentimentos, ignoremos algumas paixões, ignoremos algumas situações, para que possamos ter condições de seguir Jesus. Quantas pessoas, quando foram chamadas por Jesus Cristo, disseram sim e foram andando com Ele, mas olhando para trás. Quando se deram por conta, já estavam perdidas do aprisco. Não havia mais a comunhão, não havia mais a direção do pastor, não havia mais o cuidado do pastor. Por quê? Porque a palavra do Senhor é enfática: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás.
E aquele que não consegue deixar o mundo, as coisas deste mundo, as coisas da carne, e muitas vezes até algumas emoções, algumas paixões, alguns sentimentos que muitas vezes são empecilhos, coisas que aos seus olhos parecem completamente inofensivas, mas são totalmente nocivas para aquele que quer servir Jesus. Quantas pessoas são atrapalhadas de servir a Jesus Cristo, são impedidas por família, por trabalho, por si mesmo? Não é uma, nem duas, nem três. A Bíblia diz assim, no versículo de número 19, e eles estavam consertando as redes, e no versículo 20 diz assim, e ele, logo que foi chamado, deixando o seu pai. Será que você tem deixado? Deixado o seu eu, deixado a sua vida, deixado os seus prazeres, deixado os seus deleites? Sabe, irmãos, eu sempre digo uma coisa para vocês e eu vou repetir. É muito fácil pertencer a qualquer outra religião. Vamos tratar assim de religião. Uma delas você só precisa fazer caridade. Outra, você só precisa ir domingo à missa. Outra, e elas são todas assim mais ou menos parecidas. Só uma religião, a palavra religião significa religare, só o Senhor Jesus pode religar o homem a Deus. Só uma religião disse assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso, no meu reino. Só uma, e essa religião é Jesus Cristo. Só Ele. Para servir a Jesus tem que ser valente. Não pode se ter meio termo. Não pode se fazer as coisas mais ou menos. Não pode se fazer de qualquer maneira. Porque quando Satanás ele olha para você e ele observa o seu afinco, ele observa a sua dedicação, ele observa como você tem tratado a sua salvação, ele observa como você tem agido com o seu chamado. E dentro desse contexto de indiferença, negligência ou apego e dedicação, ele cria artimanhas e planos. Quantas pessoas que você já conheceu que ficaram para trás? Quantas pessoas que começaram com você que ficaram para trás? Quantas pessoas que começaram depois de você ou anteriormente a você que ficaram à beira do caminho? Não foram uma nem duas, foram muitas. E por que aconteceram isso com elas? Será que elas eram menos inteligentes que você? Não. Será que elas eram menos ou amorosas ou entendidas ou vocacionadas do que você? Não. A questão é, o princípio do cristianismo é deixar. Esse é o princípio do cristianismo. Se nós não aderirmos a esse princípio, nós não estaremos de todo no Evangelho. Não estaremos de todo em Cristo Jesus. E sempre estaremos de uma forma ou outra como que divididos. E nessa divisão é óbvio que optaremos pela carne, pelo eu, pela velha criatura. Eu quero falar com você agora sobre a personalidade de Tiago, em Marcos capítulo 3, vai adiante aí comigo. A personalidade de um valente, quando ele inicia no Evangelho, todos nós, fomos trazidos com as nossas personalidades detonadas. Todos nós. Mas sabe uma questão que é uma questão de vida e morte? Vida eterna ou morte eterna? Sua personalidade. Jesus pode entrar dentro de você, e eu acredito que ele entrou. Você pode orar e até orar em línguas. Você pode ser fiel nas suas obrigações e nos seus deveres com Jesus Cristo, com a igreja, com o reino de Deus. Você pode fazer muitas coisas. Se essa palavra, personalidade, for maior do que Jesus, não tem chance para você. Não há chance para você. Porque um dos objetivos do Espírito Santo é formar dentro de você a imagem de Jesus Cristo. O objetivo do Espírito Santo em habitar dentro de você, imagina, chegar dentro de você e pegar uma casa detonada, totalmente destruída, mente destruída, coração destruído, vontade destruída, cheio de traumas, cheio de miséria, cheio de ferida. E o objetivo dele não é só limpar. Você leu em Lucas 11,
O demônio chega e pega a casa limpa, varrida e adornada, mas vazia, sem moldes adequados. Vem e não só entra, mas traz 7 espíritos piores do que ele. O diabo, o que ele quer? Ele quer fazer com que o cristão seja valente. Valente igual ele. Que existem 2 tipos de valente. O valente igual Jesus e o valente igual o diabo. O valente igual Jesus é aquele que diz, você tem que virar outra face. O valente igual o diabo, você fala, você tem que dar nas duas. O valente de Jesus fala, você tem que andar mais 1 milha. O valente de Satanás fala, monta no cangote dele e vai para frente. O valente de Jesus diz que você tem que renunciar, diz que você tem que carregar a sua cruz. Os valentes do diabo diz que você tem que estar sempre por cima e sempre coordenar e ninguém é por cima de você. A valentia de Satanás começou lá no céu, quando ele olhou para Deus e disse assim, eu posso ser igual ao Senhor. Aí ele continuou lá na terra, no Éden, convencendo Eva que ela podia ser valente. Por que você não pode ser valente? Vai lá, come do fruto. O que está te impedindo? Gerou dentro dela uma valentia nociva, demoníaca, satânica. Por que você não pode ir lá comer? Só porque ele diz que você vai morrer? Que nada, você vai ser como ele. Inserindo dentro dela uma força opcional. Sabe aquela força opcional que é mentirosa? Não existe força opcional, existe força decisiva. Quando você decide por Cristo, você é forte. Quando Satanás te faz forte, é para que você tenha opções. Dizendo, não, você não precisa agir assim também. Você pode fazer desse jeito, né? Você pode fazer daquela outra maneira, você pode fazer do outro jeito. Por que Satanás levanta força dentro dos crentes? Para eles desobedecerem, para eles caírem, para eles acharem que Deus é exigente demais, exige demais, quer demais, torcendo as coisas de Deus. Foi isso que ele disse? De todas as árvores do jardim vocês não comerão? Não, é só da árvore do conhecimento. A questão é, Eva se sentiu valente. E foi lá e disse, eu posso comer. Por que não? Vou comer. Foi lá e comeu e ainda deu ao seu marido a fruta. Essa valentia custou a mim e a você a nossa condenação. Se não fosse Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. Se não fosse o valente da cruz, aquele que disse, esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de homem, não usurpou o ser igual a Deus. Esse valente que me ensina e te ensina todo dia, ganharmos uma forma da qual possamos entrar no céu. Ninguém entra no céu com a forma natural. Nós vamos precisar sermos reconhecidos por Deus, conhecidos por Cristo, e a forma exigida é Jesus Cristo. Essa é a forma exigida. Ninguém vai entrar lá como o intelectual, o inteligente, o sobrenome fulano de tal, o herdeiro disso, não. O passaporte para o céu é a identidade, é a personalidade de Jesus Cristo. Mas é isso que o diabo não quer que você perca, a sua identidade. O diabo não quer que você ganhe uma forma diferente. Por quê? Porque ele precisa popular o inferno. Por que o diabo quer gente no inferno? Porque ele odeia o ser humano. Ele odeia o ser humano. Sabe por quê? Porque o ser humano é capaz de ganhar o que ele perdeu. O ser humano é capaz, por meio de Cristo, de ganhar a comunhão com Deus, de ganhar um espaço no céu, um lugar no céu, de ganhar e ser a habitação de Deus na terra. Perdeu tudo que Satanás possuía. E hoje ele nutre uma inveja, um ódio, um ardil terrível pelos homens. Então ele quer arrebanhar esses homens para junto com ele. O inferno e o diabo serão lançados no lago de fogo. É a vingança que ele tem contra a humanidade. É a vingança que ele tem. E, infelizmente ele tem podido e conseguido alimentar a mente de muita gente. Ele tem conseguido fazer com que muitas pessoas
Renuncie à personalidade, à identidade de Cristo e continue do seu jeito. Não é assim que nós fazemos? Ah, mas esse é meu jeito. Faz tempo que eu não digo aquele ditado, né? Como é que é aquele ditado? Eu nasci assim, cresci assim e vou... Fala mais alto. E vou para o inferno assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim e vou para o inferno assim. É assim que funciona. Porque nós estamos em Cristo e nós precisamos aderir à nova identidade. Sabe como que Jesus apelida João e Tiago? João se torna um apóstolo do amor. Ele diz assim, Boanerges. A Bíblia diz em Marcos 3,17, e ele apelida Simão, pois nome de Pedro, e a Tiago, versículo 17, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa, sabe por quê? Por causa da personalidade deles. Você já viu como é que um trovão faz barulho? Hã? Quando as nuvens, elas batem umas com as outras, como é que faz barulho? Hã? Filhos do trovão. Era assim que Tiago era. Tempestuoso, indomável, irritado, falava o que vinha na cabeça. E Jesus olhou para ele e disse assim, Boanerges. Hã? Filhos do trovão. Será que Jesus nessa noite olha para você e diz assim, você é um Boanerges. Fala o que pensa, explosivo, estourado. Essa realmente é a característica de um cristão? Não, responde. Você não precisa responder para ninguém, responde para si mesmo. Hã? Eu sei que você é uma pessoa que tem qualidades, tem adjetivos, tá? Eu sei que você é uma pessoa que não é de todo ruim, nenhum de nós somos. Mas você é uma pessoa intempestuosa, explosiva. Uma pessoa que não para pensar, para analisar, para ponderar as consequências da sua fala, dos seus atos. Isso não é característica de um cristão. O cristão pensa, ele é capaz de pensar. Um cristão analisa. Ele não é alguém que sente e já vomita tudo aquilo para fora nos seus impulsos carnais. Um cristão, ele analisa, ele pondera. O que isso vai resultar? O que isso vai dar? Eu estou nervoso, vou orar. Não vou pescar, vou orar. Está alguém triste, cante louvores. Está alguém aflito, vai orar. Então, quantas vezes você jogou em cima do outro aquilo que você não estava bem? Aquilo que você estava mal. E só Deus ia poder sarar você, resolver seu problema. Aí, ao invés de um, você criou dois. Porque aí você jogou em cima do outro aquilo que você estava sentindo. Nós aumentamos e proliferamos os nossos problemas com muita característica humana. Deus quer mudar sua personalidade. Deus quer mudar o seu jeito de ser. Essa mania que você tem de dar opinião para tudo. Um fala uma coisa do teu lado perto de você, você já tem que dar a sua opinião. Guarda-se. Aquele que fala muito, peca muito. Aquele que fala pouco, peca menos. Falou muito, peca muito. Quantos cristãos que têm trazido sobre suas cabeças maldições? Por quê? Porque falam e sabem que não podem, e sabem que não devem, mas fala. Esse coração endurecido, irado, tempestuoso, de Boanerges, Jesus Cristo quer transformar, porque não é uma característica do cristão isso aí. Tem gente que ele se sente cristão. Você é cristão? Eu me sinto cristão. Igual eu me sinto alegre, eu me sinto feliz, eu me sinto triste. Cristão não é sentimento, cristão é identidade, é essência, é personalidade, é uma vida transformada de dentro para fora. Jesus quer te transformar de dentro para fora. De dentro para fora. Por quê? Porque primeiro que você vai morar no céu. E segundo, porque você está na terra.
Estando na terra, você tem o diabo que anda ao seu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o diabo ama gente nervosa, ama pessoas que murmuram, que reclamam, duras de coração. Pessoas que não tiveram as suas personalidades transformadas pelo Senhor da cruz. Ele ama, porque com essas pessoas ele pode destruir. Nessas pessoas ele pode fazer as obras dele, que é roubar, matar e destruir. Eu quero falar agora sobre uma pergunta que Jesus fez a eles. Quero que você vá comigo em Lucas capítulo 9. Um valente tem que aprender de que espírito ele é. Lucas 9, 51. Diga comigo, um valente tem que aprender de que espírito ele é. Sabe, irmãos, nós estamos na igreja e nós somos às vezes, eu digo às vezes assim, uma situação gentil da palavra, meio crentes. Quando às vezes oportunista para nós, uma oportunidade para nós somos crentes. Mas quando nós temos que ser crentes, nós não somos crentes. Eu queria fazer uma pergunta para você, como Jesus fez para Tiago. De que espírito você é? Você já parou para pensar? Eu sou do espírito do amor ou do ódio? Do erro ou da verdade? Eu sou do espírito de mansidão ou de perturbação? Eu sou espírito de guerra ou de paz? Eu sou espírito de murmuração ou de bem-dizer? De que espírito nós somos? Você já parou para pensar nisso? Quem são os valentes de Jesus Cristo? Como nós estamos estudando em Tiago, aqueles que aceitam serem transformados de dentro para fora. Não adianta nós termos uma veste de cristão, cara de crente, roupa de crente, andar de crente, bebida de crente, comida de crente, se existe comida de crente, mas nós não temos a identidade de Cristo. Não adianta. Jesus Cristo olha para eles e diz assim: de que espírito vocês são? A Bíblia diz assim que em 51, e aconteceu que completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Lucas 9, 52. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. Os samaritanos não gostavam dos judeus, e os judeus não gostavam dos samaritanos. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Estava doidinho para fazer o fogo descer. Experiência nova, maravilhosa. Destruir toda essa Samaria, isso vai ser uma beleza. Você sabe por que eles falaram isso? Porque eles também não gostavam dos samaritanos. Aquilo era uma coisa já... Nem o judeu gostava dos samaritanos, nem porque o samaritano era uma mistura. Era uma mistura de filisteu com hebreu. Então o judeu não gosta de mistura. E nem Tiago e João ia muito, estava lá por causa de Jesus, né? Amor ao próximo e tal. E os samaritanos era decidido que não se davam com os judeus. Então eles aproveitaram o evangelho. Isso não acontece, né, no meio de nós, não. Só vou explicar para poder explicar o texto, mas não acontece. Aproveitaram a palavra de Deus para, assim, sabe, colocar assim, uma vontadezinha deles dentro, um descontentamento, uma oportunidadezinha, sabe, de ver eles pegando fogo mesmo, né? Não acontece, né? A gente não usa a palavra para poder pegar rabeira, né? Como dizia antigamente, né? Não usa, né? A palavra para a gente aproveitar. Mas eu fiz isso, porque isso, porque isso, porque isso. Isso não acontece conosco, né? Foi isso que eles fizeram. Sim, agora é a hora, hein? Agora nós vamos pegar a Bíblia, o que aconteceu com Elias, que Elias queimou aqueles homens lá, que foi chamar ele no monte, e aí nós vamos falar, e Jesus vai falar, isso mesmo, não quis receber nós. Mas o coração do Senhor Jesus é o coração que tem que ser meu e seu. É esse coração que tem que ser. Um coração que não fique mágoa, um coração que não seja duro, um coração não dado a ressentimento, não dado a amargura.
Quando Tiago e João viu que não foram recebidos, ficaram com orgulho ferido. Aproveitaram a chance para poder colocar em prática ressentimentos antigos. Você aproveita oportunidades para colocar ressentimentos antigos em pauta, acertar contas, quando você tem oportunidade de amar, quando você tem oportunidade de perdoar, quando você tem oportunidade de trazer a identidade de Cristo. Jesus Cristo olha para eles, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Foi assim que Jesus perguntou? Disse: vocês não sabem de que espíritos vocês são. E eu quero transformar isso numa pergunta. Você sabe de que espírito que você é? Nós sabemos de que espírito nós somos. Será que nós temos sabido que o mesmo Jesus que te salvou foi aquele que deu a vida por você na cruz e disse que você tem que dar a vida pelos seus irmãos? Você não pode ser a mesma pessoa dentro da sua casa. Você tem que ser uma pessoa diferente. Você não pode ser uma pessoa irada, uma pessoa iracunda, uma pessoa brava, uma pessoa exigente, uma pessoa inflexível, que não tem flexibilidade. Tudo é na raça, tudo é do seu jeito, tudo é da sua maneira. De que espírito nós somos, irmãos? Nós já paramos para pensar nisso, que nós somos do Espírito Santo de Deus, que traz como simbolismo uma pomba. Não é uma águia, não é um urubu, não, é uma pomba. De que espírito nós somos? Por que leva tudo no peito, leva tudo no tranco, tudo de qualquer maneira? Sua palavra tem que ser a mais alta que todo mundo, você vale mais que todo mundo. Que isso, meu irmão? Nós precisamos nos tornar mais humildes, para que nós sejamos mais próximos do Senhor Jesus. Jesus trouxe para si Pedro, Tiago e João, porque eles precisavam de uma transformação. Eles não podiam ser como aqueles outros mais distantes. Pedro, com aquela personalidade dele. Tiago, como um trovão. Daquela maneira, querendo que tudo fosse do jeito dele, querendo aplicar a lei. Tem crente também assim, ele quer aplicar a lei em todo mundo. Aí o Senhor Jesus diz assim: cuidado quando você olha no cisco que está no olho do seu irmão, né? Não é verdade? Já percebeu como é que Satanás te incita a falar das outras pessoas e a falar dos outros? Por que Satanás te incita a fazer isso? Você sabia por que Satanás te incita você a machucar a fama de alguém, ou machucar uma pessoa com a palavra, ou até falar com uma pessoa? Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: com o mesmo juízo que julgardes, serei julgado. Tudo que o diabo faz para tentar você é baseado nesse livro da lei. Ele não pode. Tanto o advogado como o advogado de defesa ou de acusação tem que ser baseado na lei, não é verdade? O promotor e o advogado, eles são baseados no quê? Na lei. Todos eles não podem sair do livro da lei. Tanto o diabo, o Senhor Jesus, e tanto o diabo são baseados nesse livro aqui. Tudo que o diabo faz é que você fere essa lei aqui. Porque se você feri-la, não tem como. Está dentro da lei. Por que ele quer que você julgue as pessoas? Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: com o mesmo juízo que você julgar, você vai ser julgado. Então, tudo que diz nessa palavra, ele pega. Como é que ele tentou Jesus? Por palavra. Por quê? Porque ele só pode trabalhar com a palavra. É só dentro da palavra. Quando Balaão quis amaldiçoar Israel, o que ele usou? Sacrifício. A mesma maneira dos hebreus adorar e servir a Deus. Como que Satanás vai te prejudicar? Por meio da palavra. Então, nós paramos para pensar e analisar de que espírito nós somos. Será que eu sou um valente do diabo ou um valente de Jesus? Quando é para perdoar, eu vou para o ódio ou vou para o amor? Se eu vou para o ódio, eu sou um valente do diabo. Se eu vou para o amor, eu sou um valente de Jesus. Se é para falar alto, xingamento, se eu falar baixo, dialogar, eu sou um valente de Jesus. Se eu me iro e falo alto, esbravejo e humilho, eu sou um valente de quem? Do diabo.
Então, é isso que nós temos que entender e é isso que nós temos que compreender. Se eu sou sincero, se eu sou verdadeiro, se eu sou alguém autêntico, se eu sou alguém com uma intenção apenas, eu sou um valente de Jesus. Mas se eu sou alguém que tudo que faz com segunda intenção, de quem que eu sou valente? Essa é a situação. Eu quero que você vá em Marcos capítulo 10. Eu quero falar de um pedido desse valente aqui. Aí você fala, pastora, isso é um valente? Um valente que consertava a rede, foi chamado. Um valente que foi chamado filho do trovão. Um valente que queria botar fogo em todo mundo para acabar com a cidade inteira. Calma, o valente estava sendo construído. O valente estava sendo transformado. Você e eu somos valentes a sermos transformados. A questão é que nós cheguemos no final aprovados, irmãos. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Não importa as voltas que você dê, não importa os cumes que você frequenta, não importa os vales que você desça. O importante é no final você receber o selo aprovado. Esse é o objetivo. Os valentes do Senhor Jesus Cristo são aqueles que irão ter as suas personalidades transformadas. Aquele homem irado, aquela mulher murmuradora, reclamadora, dura de coração, se tornará numa pessoa branda, sensível, gentil. Aquele homem se tornará numa pessoa equilibrada, numa pessoa mansa. Esse é o objetivo do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Diga amém. A palavra do Senhor diz assim em Marcos capítulo 10, versículo de número 35. E aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. Eles eram muito ousados, muito assim ambiciosos, né? E ele lhes disse, o que vocês querem que eu faça? E eles lhes disseram, conceda-nos que na tua glória nos assentemos um à direita e o outro à esquerda. Não é bobo não, né? Não, tudo bem que eles queriam uma boa coisa. Quem que não quer? Né? Quem que não quer? Eles eram fiéis, estavam ali com Jesus. Eu não vou condenar o pedido do rapaz. Conceda-nos que eu assento de um lado, João do outro. Aí Jesus olha para ele e diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, versículo 38, Jesus lhes diz, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Vocês podem sofrer como eu vou sofrer? E serem batizados com o batismo com que eu vou ser batizado, com a morte? Vocês podem morrer como eu vou morrer? Sabe o que eles disseram para Jesus Cristo? Podemos. Aqui já a coisa já está mudando de figura, né? Tá ou não está? E puderam. Puderam. E Jesus, eles tanto podiam, que Jesus olhou e disse assim, realmente vocês podem. A questão é, os valentes de Jesus precisam aprender a sofrer e a morrer. Para que você se torne um valente, você tem que aprender a sofrer. Pastora, mas todo mundo sofre, sem qualidade. Adianta você sofrer e ficar... Não, vamos lá. Tá, o cristão sofre, o crente sofre. Fica amargurado, ressentido, cheio de ódio, cheio de ferida, traumatizado, duro, enfermo, incrédulo. Você acha que isso é viável? Ou isso é de algum lucro para o reino dos céus? Qual é a qualidade do sofrimento do cristão? Quando ele sofre, ele se torna, depois do sofrimento, mais manso, mais humilde, mais quebrantado, mais crente. Esse é o objetivo do sofrimento. Quando Deus permite que nós passemos por sofrimento, não é para Deus olhar para você do outro lado do sofrimento e falar, foi pior. Não é para isso. Você passa por uma crise financeira. Você acha que Deus quer que você, depois que você passa por aquele vale, Deus olha para você e diz, ficou incrédulo, ficou avarento, ficou mesquinho? Não. Aprendeu o objetivo de Deus, olha lá que maravilha, olha, eu estou vendo o fruto do meu trabalho de Jesus. Ele se tornou abnegado, ele se tornou alguém voluntário, bom, manso.
O objetivo de Jesus, ao você passar por uma tribulação, por um problema difícil, não é olhar para você e dizer, essa mulher aqui, essa irmãzinha aqui ficou mais fria, murmuradora, ficou dura de coração. Não! Assim quando Ele te abençoa. Ele te abençoa não é para você ficar mais longe dEle, não. É para você ficar mais perto dEle. Esse é o objetivo dEle. Tanto quando permite algumas agruras na sua vida, quanto quando te abençoa. O objetivo dEle é ficar mais perto de você. Agora, sofrer por sofrer, todos nós vamos sofrer. Agora a questão é nos tornarmos melhores. Os valentes passam por duas situações. Tem que beber o cálice e passar pelo batismo. O cálice é o sofrimento. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Você já sofreu, você sofre e você vai sofrer. Só que assim, você tem que se tornar melhor do que antes. Quando você entra num vale, você entra numa tribulação, você entra numa situação, você tem que atravessar aquilo e do outro lado não ter cheiro de fumaça nas tuas vestes. Diga glória a Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não tem que ter cheiro nas suas vestes. Não pode ter cheiro nas suas vestes, nem de fumaça. Amém? Os valentes de Jesus têm que beber o cálice que ele bebeu. Você já sofreu, meu irmão? Ih, pastor, eu já sofri muito. Então tem uma boa notícia para você. Você vai sofrer ainda na vida. Você ainda está vivo, não está? Então você ainda vai passar por adversidades, você vai passar por decepções, você vai passar por confrontos. E eu disse certo, passar. Porque a palavra do Senhor diz, todas as coisas passarão, só a minha palavra que permanece para sempre. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor é eterna, ela permanece para sempre. E quando você passar por um momento difícil, Deus conta com a sua transformação. Porque as coisas que te circundam perecem, mas você não é uma casa terrestre que se desfaz. Você é um edifício que é formado para a glória de Deus. Amém? E a Bíblia diz assim, no versículo de número 39, e eles disseram, podemos. Diga para o seu irmão, diga, eu posso. Você pode sofrer e se tornar melhor, e você pode morrer a cada dia. Paulo diz que nós somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias para morrermos. E ele diz assim, podemos. Jesus, porém, diz, em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo em que eu sou batizado. Jesus confirmou, diz, realmente, vocês vão sofrer e vocês vão morrer por causa desse evangelho. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Provavelmente eles também queriam a direita e a esquerda. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios deles se assenhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso. O quê? Diga, a grandeza é servir. Você gosta de servir o seu irmão? Jesus disse assim, que o grande no reino dos céus é aquele que serve o próximo. É aquele que ama o próximo, aquele que ajuda o próximo. Jesus diz, ser valente é isso. Ser valente é aprender a servir. Quantas vezes você já foi prejudicado? Quantas vezes você já foi decepcionado? Quantas vezes você já foi frustrado, traído, abandonado, rejeitado? Quantas vezes? Você se tornou melhor ou pior? Deus espera que você tenha se tornado melhor. Deus espera que você tenha adquirido a personalidade e a identidade de Jesus Cristo. Que você não traga ressentimentos no seu coração. Que você não traga no seu coração coisas que venham desabonar o Evangelho. Que venham macular a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Vamos ver como é que o valente morreu para nós terminarmos? Atos capítulo 12, vamos lá. Como é que o valente morreu? Atos 12, versículo 1. Tiago morreu com a espada de Herodes.
Ele bebeu o cálice e ele foi batizado. O batismo dele aconteceu em Atos 12, versículo 1 e 2. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Foi assim que Tiago morreu. Aquele moço que viveu grandes experiências com Jesus. Aquele moço que deixou pai, deixou família, deixou tudo para poder servir Jesus. Aquele moço que aprendeu a ser valente. Um valente que analisava de que espírito ele era. Um valente que ponderava, que buscou, que aprendeu, que cresceu, que chegou ao ponto de dizer: eu posso ser batizado na morte e eu posso beber o cálice da dor. Tanto bebeu o cálice da dor quanto foi batizado na morte. Esse é o valente Tiago, o valente que aprendeu a ser transformado por Jesus Cristo. Eu sei que você tem a sua personalidade, que ela tem uma parte herança genética e a outra parte formada por seus convívios, sua herança, suas lembranças, mas eu quero dizer, isso tudo não é nada diante disso aqui. Essa lei tem que governar, tem que ser superior a qualquer lei do seu sofrimento, a qualquer lei do seu passado, a qualquer lei da sua amargura. A palavra de Deus deve ser maior do que todas as coisas. O dia que essa palavra não tiver mais efeito, não te mais encantar, não te mais embebecer, não mais te envolver, você está numa situação perigosíssima. Perigosíssima. Em nome de Jesus, essa palavra tem que ter um peso na sua vida. Essa palavra tem que ser mais do que aquilo que você viveu. Você tem uma história triste. Quem nós não temos histórias tristes? Mas existe aqui uma nova história para você. Uma história de alegria, uma história de paz, uma história de prosperidade, uma história de bênção. E se você não deixar o seu passado com as suas personas, você não pode assumir. Por quê? Porque só tem direito a essa herança aquele que tem a personalidade de Cristo. Porque você olha na igreja e muitas pessoas não alcançam as bênçãos que são resumidas no Calvário e na cruz, porque somente aqueles que aceitam a cruz de Cristo, como Paulo, é que podem fazer parte dessa promessa, meu irmão. Eu fico olhando para os crentes e muitos deles rejeitam a personalidade de Cristo. Porque às vezes a personalidade de Cristo não lhes é lucrativa. Porque não é fácil virar face, não é fácil andar segunda milha, não é fácil amar o inimigo. Sabe quando eles resolvem ter a personalidade de Cristo? Quando eles passam por grandes e dolorosos vales. O vale faz com que nós olhemos para a personalidade de Cristo e dizemos: sim, Senhor, eu quero te servir e eu quero te seguir. Se você não tem a personalidade de Cristo, peça para o Espírito Santo: eu não quero ficar longe do céu. Eu não quero ficar fora do céu. Eu não posso ficar fora do céu. E eu só posso entrar no céu com essa personalidade de Cristo, formada na minha vida pelo Espírito Santo a cada dia.